Você não é igual. Ninguém é igual. Nós vamos usar toda a ciência, vai fazer a sua genômica, vai fazer o DNA do tumor, vai ver por que as mutações ocorreram, quais são os remédios fora daquele padrão atual que podem ser dados, mas você é a diferença de você mesmo. Agora, dê oportunidade para os seus amigos virem para a quimioterapia com você. Na radioterapia, leve cada dia uma pessoa. Dê oportunidade para as pessoas te ajudarem, fazer o supermercado, passar com o cachorro, lavar a louça. Porque a gente às vezes não quer ajuda. E receber ajuda é a maior humildade que você pode ter. Agora, se você tem coisas para resolver, por que você não resolveu ontem? Por que você deixa só para o último momento para dizer quais são os seus desejos? Por que você não fez uma carta, se eu for embora antes de você, o que você gostaria que fizesse? Se eu for embora antes de você, não é um testamento necessariamente, mas também. Porque a gente não sabe. Eu estou aqui com uma fraturinha na mão, que está resolvendo, graças a Deus, mas eu quase bati a minha cabeça na guia. Porque eu estava saindo da missa de sétimo dia de uma amiga muito querida, estava muito triste. E aí eu fui andar por uma calçadinha perto da igreja, e aí eu tropecei na barra da minha calça e caí de lado. Eu caí em cima da guia com a cabeça, fraturaria o pescoço. A minha mão me apoiou, fraturou só um ossinho. Mas eu poderia não estar aqui. E se não soubessem tudo que eu gostaria que fosse feito? E porque se você tiver 6 meses de vida, você vai resolver agora? Como assim? Por que a gente sempre deixa tudo para depois? Cada dia deveria ser completo em si mesmo. Cada dia a gente deveria perdoar todo mundo. Cada dia a gente deveria agradecer a todos que contribuíram naquele dia conosco. Então, necessidade existencial é buscar um significado e um propósito. O que significa? Eu fui ver um paciente no Rio que estava muito mal. Eu perguntei qual é o seu desejo, o que te move? A música. Ele canta. Falei, então tá, então coloca a música que você mais gosta. No meio da música ele começou a cantar, a voz dele começou a ficar mais forte. A irmã que estava ali começou a fazer a coreografia da música. E ele saiu sorrindo. Então, na realidade, você acorda no outro aquilo que ele tem de melhor. Você entra dentro, como a Perséfone vai no reino dos infernos e sobe para o Hades, né? Sai do Hades e vai para o céu. Na realidade, você mergulha com a pessoa e traz junto. Esse é o papel do verdadeiro terapeuta. Mercurial, entre o céu e a terra. O capseu de Mercúrio, que a medicina utiliza, é o equilíbrio e é a relação entre o céu e a terra. Você ser um instrumento. Não é o seu ego. Eu sei, eu vou ser então o médico de fulano e não sei o que, e aí você briga. Não é isso. Não é a desculpa de ego. É você ser o tapete por onde a pessoa vai passar. É você ser um instrumento que vai fazer com que o remédio chegue. E eu falo para o meu paciente, você tem que acender a sua luz. Porque se você acender o seu farol, eu vou conseguir enxergar o caminho para você. Nós vamos caminhar juntos, mas quem acende o seu farol é você. Então isso faz com que a gente busque esse significado. E o Jung, que fala de muitas coisas interessantes, mas ele fala de uma coisa que se chama sincronicidade. Eu vou contar mais uma historinha, que assim, eu morei na Alemanha, na Suíça alemã, em 1983. Meu pai tinha morrido, então eu estava vivendo, assim, trabalhando e vivendo, eu trabalhei com plantas medicinais, eu saí de mochila pela Itália e pela Grécia. Na Grécia eu ficava em cima dos hotéis, que tinha, você colocava um sleeping lá e você podia dormir lá, que era o pessoal do telhado, né? Era bem baratinho, você colocava ali e não chovia na Grécia, então você
E eu comecei a ver os templos de Asclépios, eu fui para ver as pitonisas, enfim, eu fui ver o belo, né? O belo da cultura grega. Antes eu passei pelas 5 pietás da Itália, maravilhosas também. Em cada lugar eu corri riscos, porque eu estava viajando sozinha. Então eu fui protegida também em cada lugar. E aí eu fui pela Cortina de Ferro, pela Iugoslávia na época, até a Áustria. E lá na Áustria eu fui parar na casa de um amigo que era irmão de um amigo meu da faculdade, e eles me levaram para o Cats, na ópera de Viena. Só que eu estava de alpargatas, de uma roupa, eu estava viajando, não tinha. Enfim, fui daquele jeito, as mulheres lá, né, com unhas de gato, pintadas de gato, etc. Eu falei, era um choque cultural, depois de 2 meses viajando de mochila. Aí eu falei, acho que é muito. E a única coisa que eu lembro de Viena era Schönbrunn. Ali tinha o imperador Ferdinando, ele dormia naquele castelo da Sissi, né, maravilhoso, ele dormia num capo, praticamente, para ele lembrar como estavam os soldados dele. Ele dormia sem praticamente nada, como se estivesse em campanha. Foi muito marcante. Aí eu fui para ver o Mozart. Na casa do Mozart encontrei uma senhorinha que tinha morado 10 anos numa floresta. E essa senhora, ela estava assim, querendo fazer amizades. Então eu cuidei dela. Onde eu ia, ela ia e tal. E depois de lá eu acabei indo para Munique. Em Munique, o albergue de jovens não tinha albergue de jovens acima de 65 anos, como era na Áustria. Então ela não podia ficar na casa de jovens como eu. Então eu emprestei o meu Speeding, ela ficou na estação de trem. Eu fui dormir no albergue e voltei de manhã para pegar. E para economizar meio marco, a gente trocou as nossas malas de lugar para uma caixa maior. Na época era D-Mark, né? Era o marco alemão. Então a gente ia economizar meio marco. Eu deixei cair uma pedrinha que eu tinha pego no chão da Grécia, lá de Atenas, porque eu falei, bom, Sócrates passou por aqui, peguei a minha pedrinha, né, normal da rua, e tinha caído no chão. Voltei para pegar a pedrinha, tinha uma senhora colocando a mala dela dentro da minha caixa. Eu falei em alemão, darf ich Ihnen ob ich etwas vergessen habe? Posso ver se eu esqueci alguma coisa? Aí a senhora que estava colocando a mala dela dentro da minha caixa falou, Nina, o que você está fazendo aqui? Ela era minha vizinha. Tinha levado alguns poucos dólares que a minha mãe tinha conseguido juntar para deixar lá na Suíça, no hospital que eu estava trabalhando. Ela estava voltando para a casa da filha dela, parou em Munique para ver alguns amigos. Ia deixar a mala dela lá, ver os amigos e voltar para ir para a casa da filha. E se eu não tivesse encontrado essa senhora em Salzburg, se eu não tivesse cuidado dela, se eu não tivesse ido para o albergue, e se eu não tivesse pego a pedrinha na Grécia, eu não estaria ali naquela hora. Nós nos abraçamos e choramos, porque a gente entendeu que a gente estava frente a uma lei, que depois eu soube o nome, que se chama sincronicidade. É você estar no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas. Vocês que casaram, que têm cara de felizes, como é que vocês encontraram essa pessoa? Um amigo me apresentou, passei na rua, vi aquela pessoa. Quantos anjos terão trabalhado para aquilo acontecer? Então, você estar no lugar certo, na hora certa, hoje é parte da minha estrutura de dia, porque eu tenho uma agenda que não cabe tudo. Então, eu tenho que fluir. Tem hora que eu paro tudo e penso, para qual hospital eu vou antes? Porque eu sei que eu vou encontrar pessoas naquele lugar, naquela hora, que vão fazer a diferença. E muitas outras coisas. Eu estou escrevendo um livro sobre a sincronicidade, porque é muito maravilhoso quando você pega as suas e as dos outros e entende que nós somos parte de uma grande inteligência. E o Jung, ele fala do inconsciente coletivo, que é onde estão todas as emoções da humanidade. E onde está todo o conhecimento, arquetípico
e do futuro. O Rudolf Steiner tinha acesso à crônica da caixa, que é onde está todo o conhecimento do futuro e do passado. Sentava alguém na frente dele para falar sobre física e falava um curso sobre física, outro sobre matemática, outro sobre medicina, outro sobre agricultura biodinâmica. Ele simplesmente trazia aquilo que estava já pronto naquele momento. Então existe um inconsciente coletivo e a psique humana mostra que muitos indivíduos buscam simplesmente uma gratificação nos estímulos sociais e profissionais e continuam frustrados, pois muito nunca é suficiente quando o vazio interior é incomensurável. E o Buda descrevia isso como um estado crônico de insatisfação. É a insatisfatoriedade que mantém a mente no ciclo vicioso do sofrimento. É o samsara. Nada é bom, nada é suficiente. É a graça divina. E aí os que são cristãos sabem o que é perdão. E a bênção e a graça trazem um escape dessa olho por olho, dente por dente, né? É a oportunidade de você ter uma outra coisa, sair do egotismo, mesmo quando envolve atos de filantropia, para que a gente não queira se autogratificar fazendo a filantropia, mas que de verdade o outro seja o nosso aspecto. Então, quando nós não podemos mudar uma situação, somos desafiados a mudar quem? Nós mesmos. Mais uma experiência. Eu tinha uma experiência do time de basquete que sempre dava uma bola para outra pessoa. Eu ia correndo e a outra pessoa recebia. E eu me sentia rejeitada naquele processo. Aí eu estava na Suíça estudando e aconteceu a mesma coisa com algumas amigas. Eu falei, nossa, se eu mudei de país, mudei de time, mudei de lugar, por que eu estou vivendo a mesma coisa? O único que não mudou sou eu. Né? O que eu estou fazendo que leva a isso? Então, assim, quando você tem o poder de olhar para dentro, mudar você mesmo, você se torna dona de você, do seu processo. Então, a gente desenvolve estratégias de sobrevivência, mas elas podem ser lesivas, porque você pode ficar agressivo, você pode ficar competitivo, você pode ficar egocêntrico, ególatra. Então a gente tem que reconhecer as nossas dores e modificá-las. E qualquer árvore que queira tocar os céus precisa ter raízes tão profundas a ponto de tocar o inferno. E isso significa que o autoconhecimento, só quem somos tem realmente o poder de nos curar. E somente o processo honesto de conhecimento de si mesmo pode nos libertar. E tudo aquilo que não enfrentamos em vida acaba se tornando o nosso destino. E quando fugimos de nós mesmos, nós somos perseguidos pelos fantasmas projetados nos outros. Como na caverna de Platão, né? Eles tinham sombras que ficavam ali o tempo todo assustando. Depois viram que não era nada, eram sombras. Sombras, imagens nas sombras. Sempre escolhemos um outro que parece a solução, mas se revela a personificação do problema que desejamos evitar. Então a gente tem que aprender com o sofrimento. A ferida é o lugar por onde a luz entra em você. Você tem que curar. É que nem aquele, tem um animalzinho que ele é meio homem, centauro, meio gente, e ele tem uma ferida na perna. Ele é o símbolo da medicina. O médico ferido. Você tem que saber, você tem uma ferida também. E aquela sua ferida pode ser a luz por onde vai entrar a compaixão, a conexão com a dor do outro. E ali, nesse momento, você tem o quinto elemento. Que seja possível sairmos da grave crise em que estamos mergulhados, usando o mesmo pensamento que a produziu. Então, olha, é urgente eliminarmos o nosso pensamento, que as formas como as coisas foram produzidas são as que vão nos dar a solução. Nós precisamos pensar que existem coisas maiores.
Sem Deus, o universo não é explicável satisfatoriamente. Quando abro a porta de uma nova descoberta, Einstein diz: já encontro Deus lá dentro. Devemos tomar cuidado para não fazer do nosso intelecto o nosso Deus. Ele tem, é claro, músculos potentes, mas não tem personalidade. Cada descoberta nova da ciência é uma porta nova pela qual encontro mais uma vez Deus, o autor dela. Eu desejo apenas conhecer os pensamentos de Deus. As coisas restantes são detalhes. E os ideais que iluminaram o caminho de Einstein são a bondade, a beleza e a verdade. Isso significa que Deus é o quinto elemento da psique, o fator transmutador. E o Viktor Frankl, que é aquele da logoterapia, aquele psicólogo, psiquiatra judeu, costurou na barra da roupa as anotações que ele fez com um lápis e pedacinhos de papel que eles conseguiam da experiência dele no campo de concentração. Ele disse: é a primeira vez na vida que experimento a verdade daquilo que tantos pensadores ressaltaram como a quintessência da sabedoria. Por tantos poetas cantaram a verdade de que o amor é, de certa forma, o bem último e supremo que pode ser alcançado pela existência humana. Compreendo agora as coisas últimas e extremas que podem ser expressas em pensamento, poesia, em fé humana, a redenção pelo amor e no amor. Esse amor que transcende, que você sente, ele é palpável nessa sala aqui. É como se fosse concreto. É desse amor que eu estou falando. É do amor do universo, por cada partícula do seu corpo que pulsa. Por essa fibra cardíaca que antes do seu coração ser formado, o embrião começou a bater no nódulo sinoatrial e que bate até o último dia da sua vida. O número de células se reuniu e começou a bater, orientada por algo de fora. Não é que aquela célula tinha capacidade de sair pensando o que ela ia fazer, e a outra virou músculo, a outra virou cérebro, a outra virou nervo, e todos se interagindo. Elas são orientadas para serem aquilo. E essa orientação hoje tem um nome muito bonito, se chama epigenética. A epigenética, ela abre e fecha pedaços do DNA. Ela hipometila uma série de reações químicas que atrapalham um pedaço do DNA de ser lido ou abrem o DNA para ser lido. Porque todas as células do seu corpo são iguais. Mas dependendo da forma como esse interplay é feito, um vira nariz, outro vira olho, outro vira cabelo. E no câncer, volta a parte embrionária. No câncer, ela não sabe mais os limites. Então, pelo amor, a gente tem a oportunidade de juntar tudo. E o amor é paciente, estou acabando. É benigno. O amor não arde em ciúmes, não se orgulha, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera e não se ressente do mal. E o Frank falava que eles que viviam em campos de concentração podem lembrar de homens que andavam pelos alojamentos confortando os outros, dando o seu último pedaço de pão. Eles devem ter sido poucos em número, mas ofereceram prova suficiente que tudo pode ser tirado de um homem, menos uma coisa, a última das liberdades: escolher sua atitude em qualquer circunstância, escolher o próprio caminho. Então sejam os condutores das suas vidas e façam dela um ser humano maior. E a nossa ampliando o nosso ciclo de compaixão, para que ele abranja todos os seres humanos e toda a natureza.
alcançar completamente esse objetivo. Mas lutar pela sua realização já é só uma parte dessa jornada. E um juntando no outro vai fazer a grande diferença. Como aquelas aves que têm uma asa só. Você junta a sua asa com a outra asa. E é isso que vocês fazem. Muito obrigada. Muito obrigado, doutora Anise Yamauchi. Neste momento, a governadora vai fazer mais uma homenagem especial. Eu quero chamar aqui o nosso querido Valdir Ventura. Deixei agora para o final, para a gente prestar essa homenagem do Distrito 4563, não só para essa gestão, mas o Valdir e o Grupo São Cristóvão fazem a diferença, nos ajudam a fazer a diferença nas nossas comunidades, no nosso trabalho durante a gestão e na nossa organização, porque são realmente o nosso braço direito, nos ajudam demais, e o nosso eterno reconhecimento a tudo isso, e o amor e o carinho que tem pelo Rotary e pelo Distrito 4563. Obrigada, Bem.